noite a todos, é com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho Online do Centro Espírita Esperança e Fé. E é com essa alegria no coração que estamos aqui, meus amigos, para mais uma segunda-feira, né? Uma segunda-feira de luz, de amor e muito amor, porque está bem quentinho, então o nosso amor tem que ser bem quentinho, né, meus amigos? Então, nós estamos aqui para divulgarmos o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Então, sejam bem-vindos que estão aqui conosco, né, na nossa sala virtual pela primeira vez, e nós que já estamos aqui, né, meus amigos? Tem gente que já está há anos aqui na nossa salinha virtual. E para os nossos amigos que nos assistirão posteriormente, né? Como é de costume, eu vou convidar o nosso amigo Ronaldo, que ele toda segunda-feira faz a leitura desse pequeno grande livro, né? Que é o Caminho, Verdade e Vida. Ronaldo, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos. Boa Agradeço a noite, presença querido. de todos, de permitir estar fazendo parte dessa comunhão. O objetivo é em Cristo Jesus. E vamos para a mensagem de hoje. O mundo e o mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus, João, capítulo 17, versículo 15. Nos centros religiosos, há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da Terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis, para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é a enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo e, sim, libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamos-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Caminho, Verdade e Vida, lição 30, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada, Ronaldo. Obrigado. E essa, como eu digo toda segunda-feira, a leitura é muito atual, né? Principalmente essa frase, né? Aqueles dias que a gente está bem para baixo, né? O anseio de morrer para ser feliz é a enfermidade do espírito, né, meus amigos? Então, temos que estar aqui aprendendo a cada dia, né? E agora vamos convidar a nossa amiga Iraídes para fazer a oração inicial. Iraídes, minha amiga, seja bem-vinda. Boa noite, Tânia. Boa noite, Boa, querida. boa noite, amigos, irmãos, presencial aí online, né? Vamos agradecer a Jesus, a nosso Senhor Jesus Cristo, a sua divina companhia de todas as horas, de todos os instantes, que nos assiste com a sua imensa benevolência, recorrendo ao Pai por nós, nas nossas inúmeras dificuldades, nos dando companheiros, amigos, nossos anjos guardiões, que velam por nós, que nos assistem e que sempre nos intuem pelo melhor caminho. Nós agradecemos a esses bondosos amigos espirituais e rogamos que, em nome de Deus e de Jesus, nos ampare sempre, nos dando força, fé, coragem, nas vicissitudes, nas provas dessa vida,
para que não possamos lamuriar, queixar e perder o fruto das lições. E tirar dos nossos olhos o véu do orgulho, para que possamos ver os nossos próprios defeitos. E ao bom anjo da guarda, rogamos que nos assista, que nos ampare, à medida que Deus permitir que possamos ser iluminados, ser sanados dessas dificuldades, né, com força, com amparo, porque sabemos, Senhor, que temos mais do que merecemos. É por isso que não te pedimos, nós apenas agradecemos e rogamos por aqueles irmãos que estão em dificuldade na saúde, em dificuldade na família, que perambulam por um pedaço de pão, por um emprego, por um teto, Senhor, ou por paz, né, gente? Por paz de espírito. Senhor, nós te rogamos que atenda os nossos irmãos queridos, na medida do possível, que chegue até eles as nossas melhores vibrações de amor, para que possam todos ser abençoados e recomeçar a cada dia. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, bondosos amigos espirituais, principalmente esse da casa do vô Marx, da nossa querida Nova Era. Que assim seja. Que assim seja, minha amiga. Muito obrigada. E antes de convidar o nosso jovem orador da noite, né, vamos chamar a nossa amiga Odília, né, para a leitura do Evangelho de hoje. Boa noite, Odília. Boa noite, Tânia. Boa Seja noite a bem-vinda. todos. Obrigada. Aí. Vamos lá. Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Item 7. Disse também àquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convide a seu turno e assim retribuam que de vós receber, o que de vós receber. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e serei ditosos por não terem eles meio de vos retribuir. Por isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse: Feliz que come do pão no reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Muito obrigada, Odília. Eu que E agradeço. agora nós vamos convidar o nosso amigo, já considero amigo, né? Aquele amigo já assim, ó, de longas datas, né? Trabalhador aí, ferrenho, está sempre aí na doutrina, na sua casa espírita, que é no Padre Vitor, né? O Leon, seja Padre bem-vindo, Vitor, exatamente. Padre Vitor, né? E também ele está lá na Rádio Idefran, né, o Leon? Está lá trabalhando também, divulgando a nossa doutrina. Seja bem-vindo, meu amigo. A sala é sua. Fique à vontade. Tânia, que honra estar aqui, viu? Que alegria, né? Ser amigo, ter essa possibilidade de fazer, e eu gostei muito quando eles usou essa expressão vovô Marx, né? Seu Zé Marques Garcia deixou um legado para a gente de tantos anos que nós estamos aqui hoje contribuindo para que ele continue, para que ele
prossiga. Nós estamos agora no mês de novembro, daqui uma semana, comemorando 101 anos da fundação do Hospital Allan Kardec. Ano passado a gente Criação passou dele. da criação do hospital. E esse ano a gente teve aí, ao longo do centenário, vários eventos no Hospital Allan Kardec, que é uma das obras, como é o Esperança e Fé, né? Essa casa formada pelo vovô Marx, como as pessoas têm um carinho de falar, acho lindo quando eu ouço dessa forma. Eu tive a oportunidade, no trabalho de faculdade, de entrevistar a dona Termutz, e ela falava com esse mesmo carinho, vovô Marx. E eu me arrepio porque muitas vezes, quando a gente está frequentando ou a Nova Era, ou lá no Allan Kardec, a gente sente a presença da equipe dele. É impressionante. E para o assunto que nós vamos falar hoje, que é dar sem retribuição, ele é um dos maiores exemplos e um dos maiores legados. Então, não poderia abrir a minha fala aqui sem dizer da minha alegria de estar aqui novamente falando com vocês. Eu falo novamente porque, por vídeo, é a primeira vez que eu estou aqui na Nova Era, né? Mas eu estive 2 vezes, recebi o convite da Mariana para estar no sábado de manhã. E no sábado de manhã é uma delícia estar ali, né? A gente tem essa oportunidade de falar, de conversar com os colegas ali na Nova Era. E ao final de uma das reuniões, estava bastante cheio, a gente vai para a Câmara de Passe e o senhor que terminou o passe falou assim: você não lembra de mim, né? Eu falei assim: eu não lembro. Aí eu fiquei meio preocupado, porque além da minha profissão, eu sou bancário, então muita gente me conhece do trabalho, outras pessoas me conhecem porque eu já dei aula para cursinho, então muita gente me conhece, mas um senhor, eu falei, esse deve ser algum cliente, alguém. Assim, você não conhece? Aí ele tem o seu José Boris, talvez vocês conheçam o seu Zé, ele é meu tio, meus pais que estão aqui na audiência sabem quem que é o tio Zé, ele é irmão do meu avô, então no momento, na hora eu não lembrei, quando eu vi ele ali, eu sabia, falei, olha que legal, eu estou em família aqui, então eu me reencontrei com ele ali, naquela experiência maravilhosa, e como você disse, a gente se reencontra. Foi assim, há 4 anos atrás, quando eu recebi o convite do Allan Kardec para estar fazendo parte ali no grupo de voluntariado. Mesma coisa no IDEFRAN, com o Fernando Palermo e aquela equipe que está divulgando a doutrina, por isso nós temos aí o trabalho da rádio, que eu convido vocês a conhecerem. Nós temos um programinha lá chamado O Evangelho no Ar. O Evangelho no Ar tem 1 hora de duração todos os sábados, às 11 horas da manhã. Então, aproveitar a audiência de vocês aqui, para vocês divulgarem. Tem gravado no YouTube, no mesmo modelo que a gente está fazendo aqui. Vocês podem nos acompanhar no sábado de manhã. O meu amigo Chico Cruz, coordenador do Departamento de Doutrina do Allan Kardec, talvez você já deve ter convidado, a Lívia, que já falou aqui, né? Tá lá com a gente, o William, que é lá da casa do Allan Kardec, a Paula Prado, que é do Vicente Paulo, e o Leão, que é daqui, ó. Deixa eu ver que jeito que eu vou mostrar para vocês onde que é a minha casa. Aqui, ó, Casa Espírita Francisco de Paula Vitor. Essa imagem que eu coloquei aqui atrás, eu vou sair de perto para vocês verem ela, que é mais bonitinha. É o Centro Francisco de Paula Vitor, a casa que eu estou há 20 anos. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês, que é a casa do Padre Vitor. E daqui a pouco eu vou contar a história do Padre Vitor, porque ele se junta muito ao tema que nós estamos tratando hoje. Nós vamos falar da caridade, nós vamos falar de dar sem esperar retribuição. Então, eu vou contar um pouquinho da história dessa casa espírita que tem nome de padre. O pessoal gosta de saber, muito curioso. Casa espírita com nome de padre. E aí, meu colega Chico Cruz fala assim: ei, rapaz, se você parar para pensar, quantas e quantas encarnações nós não éramos padres? Quantos anos a gente não deve ter trabalhado ali na lida como católicos? Deve ser a nossa primeira encarnação, se muito, uma segunda encarnação, muito dificilmente talvez vai ser a segunda como espírita. Todas as outras a gente estava no cristianismo, se tivesse no cristianismo, provavelmente católicos. E aí nós temos uma relação muito boa, muito gostosa, essa nossa relação com o Padre Vitor, a história da Igreja Católica. Isso faz muito bem para a gente vai contar um pouquinho dessa história nessa apresentação que eu trago para vocês aqui, e vou projetar uma apresentação aqui para a gente continuar falando da leitura que a nossa amiga, nossa irmã Odília trouxe aqui. Então vamos lá, vou projetar para vocês aqui e torcer para que Nossa Senhora da Tecnologia me ajude e deixe tudo certo, para a gente colocar bonitinho na tela de vocês, tá? Deixa eu só fazer aqui. Aí, quero ver se eu consigo continuar vendo vocês. Vamos lá. Tânia, eu estou te vendo. Tá tudo certo? Tá a minha tela aí para você? Faz um joia. Aí. Nas horas vagas eu dei aula em cursinho também, então sou meio papagaio, falo muito, a gente fica falando, citando o nome de todo mundo, então vocês não se incomodem de me interromper não, tá? A gente fala bastante, mas é o mal da profissão, tá? Olha aqui, tá o nosso trechinho aqui que acabou de ser lido pela Odília. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos, e serei ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Né? Essa imagem criada pela internet, uma atualização uma imagem que traz aí várias etnias, várias pessoas se servindo junto dos pequeninos, né? As crianças todas, os pequeninos, e grandes junto do nosso Mestre Jesus.
que com certeza nessa imagem, nessa reprodução, na cabeça de vocês agora, nesse momento, deve vir a imagem de crianças do nosso mundo todo, de pequeninos que estão em todo o nosso planeta, que provavelmente, se tivessem a oportunidade desse banquete, nosso mundo tivesse condições de colocar na mesma mesa várias crianças, todas as crianças do mundo, de todos os cantos do mundo, para servir desse banquete maravilhoso ao lado do Cristo, a gente talvez tivesse um mundo mais pacífico, né? Nós vivemos um mundo hoje conflituoso, triste, e vocês podem ter certeza que se nós investíssemos nesses meninos aí, nas crianças, seria muito mais fácil a gente conseguir atender esse pedido do Cristo, de convidar os simples, convidar os coxos, os estropiados, aqueles que estão em condição, em dificuldade, para participar da mesa. As crianças têm essa característica de não fazer a distinção de quem vai servir, quem vai se alimentar com eles, quem vai compartilhar os momentos de alegria e felicidade com eles. Basta a gente fazer a experiência e colocar as crianças para brincar. Com quem que vocês querem brincar? De onde vocês vão trazer? Há uma experiência de um pedagogo italiano que ele traz vários meninos para fazer ele fez um convite aos meninos, os meninos para se relacionar com meninas. Falou, tá vendo essa menina na sua frente? Um menino de frente com a menina. Dá um aperto de mão com ela. Todos os meninos deram um aperto de mão. O segundo menino vai lá, tá vendo a menina na tua frente? Dá um abraço nela. Dá um abraço nela. O terceiro menino vai lá, tá vendo essa menina na tua frente? Abraça ela, dá um beijo no rosto dela. Tudo bem. E aí, trocam-se os meninos, vários meninos, todos são trocados, e em momento nenhum os meninos se inibem de fazer. Muda um menino, uma menina branca, uma menina negra, uma menina asiática, os meninos, as crianças todas se cumprimentam, se abraçam, seguem a orientação. Em determinado momento, todas as crianças são colocadas novamente frente a frente com meninas de outras etnias e outras condições, e o pesquisador faz o seguinte: bom, agora que você já abraçou, você já beijou, tudo que eu te pedi, você fez. Agora, se eu te pedir para você dar um tapa nela, você daria um tapa nela? Você faria um soco nessa criança? Você agrediria essa menina? E a criança simplesmente pergunta para o entrevistador, para o pesquisador: por quê? Por que eu vou dar um tapa nela? Ela não me fez nada? Não, eu estou te pedindo. Faça porque eu estou te pedindo. Eu estou te pedindo. Eu te pedi um abraço, um beijo, um aperto de mão, tudo isso você fez. Eu estou te pedindo. A minha experiência pede que você dê um tapa nessa criança, nessa menina que tem aí na tua frente. Eram crianças aí de 9, 10 anos. Eu falei assim, mas por que se ela não me fez nada? Ela não fez absolutamente nada. Por que eu vou retribuir? Por que eu vou oferecer algo para ela se ela não me fez nenhum mal? As crianças questionam e a experiência encerra-se aqui no momento. Ele falou assim, a criança não faz. Ela, naturalmente, ela não vai ofender, ela não vai agredir, ela não vai retribuir, ela não vai oferecer o mal para quem não ofereceu nada de ruim para ela. Só que com o passar dos tempos, nossos espíritos endurecidos, com o passar das gerações, os nossos espíritos vão para um outro momento da história, onde a gente tem hoje dois pontos focais no mundo, a faixa de Gaza e a região da Ucrânia, onde as pessoas fazem exatamente esse experimento, só que com espíritos adultos, onde as pessoas de dentro dos seus gabinetes falam: ataque o seu vizinho, exploda aquele colégio, aquela igreja, aquele hospital, invada aquele território. E, infelizmente, as guerras são feitas por pessoas que se odeiam, mas que não se matam. Normalmente homens velhos que se odeiam e não se matam. E que colocam homens jovens que não se odeiam, porém se matam. Infelizmente, no nosso planeta de expiação e prova, é muito comum a gente estar vivendo esse momento doloroso de duas grandes guerras explodindo no mundo, e a gente não consegue convidar as pessoas em dificuldade para colocar dentro dos nossos lares. Nossa, não, mas por que você foi falar de guerra? A leitura, o estudo nosso aqui está falando de convidar os pobres e os estropiados. As pessoas podem estar aqui do nosso lado. Por que você foi no exemplo mais extremo do planeta? Nós vivemos hoje, nós estamos em 2023, a maior crise migratória, a maior crise de refugiados do mundo. Tá? Quando eu digo crise de refugiados, a gente às vezes imagina refugiado só aquela pessoa que está correndo de uma guerra, que está, como no caso que eu citei, né, as guerras que acontecem atualmente em Israel e Palestina, e Rússia e Ucrânia, a gente pensa só naquele refugiado. A gente tem, ao longo de todo o planeta, refugiados da guerra,
refugiados das condições políticas. Nós temos a situação, por exemplo, do nosso país vizinho aqui, a Venezuela, onde uma série de refugiados, de pessoas que querem sair da Venezuela vieram ao Brasil. Nós tivemos refugiados de um episódio do planeta que aconteceu em 2014 no Haiti. O terremoto do Haiti deixou de mais de 400 mil mortos, o país devastado, e vários haitianos migraram porque não conseguiriam reconstruir suas vidas lá. Então, temos refugiados de catástrofes como tsunamis, como terremotos. Nós temos refugiados climáticos, que olha que coisa, que sensação mais, que situação mais absurda. A gente caminha nos próximos 10 anos a previsão de que de cada 4 moradores do planeta Terra, um morador seja da África. A África ainda não é o continente mais populoso, mas a tendência é que a África tenha 1/4 dos moradores do planeta Terra. E muitos deles sem condições de desenvolver, de evoluir, de conseguir todas essas condições, e muitos fazem o quê? Migração. Por que eu estou falando de migração? Porque essas pessoas, quando vêm aos outros países, e o Brasil é um dos países que mais acolhe pessoas em condição de refúgio, e faltou ainda citar refúgios políticos, como acontece em Cuba e em outros países pelo mundo, essas pessoas vão bater a porta dos outros países, como aconteceu com o Brasil, inclusive, no período da pandemia. Um colega trabalha, eu trabalho na Caixa Econômica Federal, então vou citar um exemplo ali pontualmente do que lidou muito com o nosso dia a dia. Um colega trabalhava na Praça da Sé, em São Paulo. E quando a gente falava em pagar auxílio emergencial, a gente pagou aqui milhares de pessoas na Cidade Franca, eu trabalhei com isso, gosto muito de trabalhar nessa área, no atendimento social, e eu achava que o nosso trabalho aqui já era algo muito significativo. Ele falou, você não sabe que são 7 mil pessoas na porta de uma unidade, de uma agência, esse meu colega falou assim, falando 4, 5 idiomas diferentes. No período da pandemia, nós recebemos haitianos, bolivianos, nós recebemos pessoas do mundo todo, e que aos poucos, com o arcabouço social, a Prefeitura de São Paulo, que é a responsável para enviar esses dados para a área, na época, o Ministério da Cidadania, essas pessoas foram entrando no colchão social, e nós tínhamos que atender todas essas pessoas. Então, na função social do nosso governo, do nosso país, nós tivemos que convidar todas essas pessoas num momento super difícil, que foi o momento da pandemia, para se servir, para poder manter a sua mínima condição de vida. Vejam que convidar os pobres e os extropiados, quando a gente fala dessa forma, a sensação, a imagem que a gente às vezes tem em mente é a leitura talvez simplista de falar assim, não, se eu puder fazer como muita gente fez e faz ainda por muito tempo, nós tivemos ao longo dos trabalhos nas casas espíritas de Franca, várias pessoas fazendo atendimento nas ruas, nas próprias casas. Essa casa que vocês estão vendo aqui ao fundo, o Padre Vitor, tem sopa de segunda a segunda, com alguns, sexta-feira e sábado, que ainda não está frequente, mas com grupos voluntários quase todos os dias da semana, convidando essas pessoas a frequentar. Mas o que eu quero dizer para vocês, não estou desmerecendo, não estou dizendo que a gente tem que expandir esse horizonte, porque vai bater na nossa porta. Vai chegar à nossa porta no momento que as pessoas que estão aí do mundo todo procurando refúgio, vai procurar refúgio aqui no coração, na pátria do Evangelho, no coração do mundo. E esse convite que nós estamos vendo aí, todas as crianças que estão nessa imagem de Jesus aí, do mundo todo, vão bater as nossas portas. Nós estamos preparados para receber essas pessoas? Nós temos referências de como atender ou como cuidar dessas pessoas? A notícia boa que esse nosso estudo traz, que eu quero trazer para vocês, é que nós temos muitas referências para isso. E eu trouxe a princípio aqui, volta aqui. Aqui, os 3 Franciscos. Para mim, o referencial que eu quero trazer para vocês, acho que nós podemos encontrar exemplos em todos eles, e eu tenho certeza que eles, com certeza, ouviram Cristo nessa passagem de São Lucas. A passagem que eu trago do Chico é a passagem do abraço, que eu vi recentemente no nosso programa de rádio pelo nosso colega, pelo William, ele trouxe, e me marcou bastante, eu vou trazer para vocês. O Chico Xavier nas andanças, com uma grande equipe, fazendo trabalho assistencial, em determinado momento andando pela cidade de Uberaba, ele atravessa a rua para abraçar uma pessoa que vivia em condição de rua. Uma pessoa que estava sozinha, solitária no mundo, e ele atravessa a rua e o Chico vai lá e dá um abraço muito carinhoso nessa pessoa, abraça essa pessoa, retorna para o seu grupo de trabalho, e as pessoas falam, Chico, realmente, essa pessoa precisava desse abraço, né? Que prova que essa pessoa vai ter, quantas encarnações esse irmão vai precisar para poder se melhorar e ter uma condição de aurir uma evolução, um quadro evolutivo, né, na sua vida. E o Chico, com muita humildade, falou assim, meu irmão, eu acho que você não pôde perceber o que, graças a Deus, eu percebi. Aí,
espantado, né? Mas o que você percebeu, Chico, que a gente não tá? Aquele irmão fez aquela escolha de propósito. Aquele irmão está ali perambulando, tem uma vida na rua, ele escolheu aquela vida, porque muito provavelmente, a informação que eu recebi, aquela vibração que eu senti, essa pode ser a última encarnação dele num plano de expiação e prova. Provavelmente na Terra é a última. Ele deve escolher agora um plano maior. E aí as pessoas falam, mas a última encarnação, sim, ele escolheu aquela prova. Ele escolheu estar sozinho, ser um andante, morar nas ruas. E aquele momento que eu o abracei, eu estava só reforçando aquele propósito dele. O propósito dele era ter uma encarnação solitária, vivendo nas ruas, vivendo com o mínimo possível, né, numa condição aparentemente para nós limitada, mas para ele atende exatamente o propósito dele, que era passar, evoluir nesse plano, nesse mundo de expiação e prova, de uma forma solitária. Algo que para a gente é até espantoso, né? A gente ainda está vivendo uma era, uma década do que é impossível ser feliz sozinho. Não foi nem eu que falei, hein? Foi Tom Jobim que foi lá e escreveu isso, que foi lá e musicou isso entre os anos 60 e 70 e tinha lá, mas é impossível ser feliz sozinho. E, na verdade, a gente descobre que a evolução é de cada um dos espíritos, né? O Chico lembrou isso. Não, ele escolheu aqueles caminhos solitários. É um caminho que ele escolheu para poder cumprir a sua prova. E, independente de quem ele convidar para a vida dele, esse abraço que o Chico dá, e por isso que eu coloquei ele, o abraço referenciado a ele, custou nada. O que ele pode oferecer? Convida as pessoas para um abraço, teve algum custo? Não, abraçou, acolheu, fez o acolhimento da forma que poderia. O segundo Francisco, da história, vocês conhecem Francisco de Assis? Eu espero que conheçam, não sei se por essa imagem, tem várias outras imagens dele. Estou encantado por Francisco de Assis, por diversas maneiras, por diversas associações. Muitas vezes associam Francisco de Assis ao padroeiro dos bichinhos, né? Muita gente, as clínicas de veterinária, eu sou casado com uma veterinária, tenho 7 cachorros em casa, então para mim bicho é algo fascinante, algo maravilhoso. São Francisco de Assis eu coloquei como associado ao cuidado, porque ele também nos dá uma referência de como que a gente convida essas pessoas a fazer parte da nossa vida. O convite mais marcante que eu tenho para fazer, eu menciono aqui na minha fala para vocês de São Francisco, me faz lembrança ao episódio de quando ele sai da casa dos pais. Quando ele fala para os pais, não, eu vou seguir o meu caminho, aconteça o que acontecer. Ele, efetivamente, ele diz isso. Eu vou seguir o meu caminho, independente dos meus pais não me apoiarem, que eu vou encontrar um lugar onde eu possa servir, onde eu possa convidar as pessoas a fazer parte junto comigo. O que São Francisco faz, o que é muito marcante, o episódio muito marcante, é que ele sai logo no começo, depois dos pais, de dar a satisfação aos pais, fala assim, eu não fico mais, né, não quero mais viver essa vida. Os pais se frustravam com isso, né? Achavam que o Francisco poderia ser o herdeiro, que ia cuidar dos negócios da família, ele entrega tudo que ele tinha recebido de material e vai seguir. Quando São Francisco de Assis segue, primeiro, ele sai pela floresta, procurando um lugar onde ele pudesse servir. Ele estava servindo a princípio, logo que ele começou a encontrar o caminho da vida dele cristã, reconstruindo igrejas, trabalhando, batalhando. Ele, em determinado momento, foi chamado pelo pai para perguntar se ele não estava maluco. Ele falou, não estou maluco, eu sei o que eu quero fazer da vida. Mas você fica pegando dinheiro da família para construir igreja? Ele fala, não preciso mais nada da família. Ele sai e vai para uma floresta, vai por um caminho. Por um desses caminhos, quando ele chega num seminário, ele bate e ele tinha pedido, né, que ele se despojou de todos os bens, as vestes dele, de tudo que ele tinha, e saiu andando procurando um lugar onde ele fosse acolhido. Esse relato que eu estou trazendo para vocês está no livro Simplesmente Francisco do De Luca. Tá? Eu acho lindíssima a forma com que o De Luca fez a construção, porque ele pegou as biografias e foi fazendo algumas associações. O De Luca conta que quando Francisco de Assis bate na porta do seminário, os meninos colocam ele para dentro. Isso é interessante porque ele bateu, eles não gostaram muito, porque, olha, o cara tá tudo maltrapilho, sujo, nem vestido ele tá, né? Ele tava sem as roupas do corpo, ele deixou tudo aquilo ali, mas acolheram ele meio que a contragosto. Francisco percebeu isso, que ele foi acolhido, que ele estava na condição de estropiado, digamos assim, já que a gente vai usar a leitura que está aqui, né? E ele foi acolhido numa noite. Deram a ele uma condição de alguma vestimenta, deram para ele alguma alimentação, mas aquela noite que ele dorme, ele não sentiu um sentimento que é fundamental nas nossas vidas. E que eu convido vocês a pensarem nesse sentimento, porque eu ouvi na fala do Ronaldo, no começo, quando ele falou assim, aqui parece que a gente está dentro do centro. Sabe o que faz essa sensação, Ronaldo, com a gente? Essa sensação, um sentimento chamado pertencimento.
Vocês fazem parte da casa, nós fazemos parte da casa. Por isso que a internet está aqui para nos ajudar, né? A gente não pode estar lá fisicamente, a gente vem para a internet aqui, de onde quer que a gente esteja, qualquer um de nós, a gente vem porque a gente faz parte. O pertencimento, isso acontece em vários aspectos da nossa vida. A gente se sente pertencente até as coisas corriqueiras. Eu pertenço eu corto cabelo do outro lado da cidade. Por que eu faço isso? Tem um barbeiro do lado da minha casa, eu posso ir lá. Porque é aquele lugar onde eu corto, eu me sinto bem, eu pertenço àquele ambiente. A gente normalmente vai no centro, ou os outros nossos irmãos cristãos vão na paróquia, que não é na paróquia do lado de casa, é naquela onde o coração deles preenche. Porque existe um sentimento de pertencimento. Guardem essa palavrinha, porque o pertencimento associado ao cuidado, assim, por que eu faço parte? Por que eu cuido? Por que eu abro mão de 1 hora, 2, 3 ou mais da minha rotina semanal ou mensal? Eu abro para poder fazer parte, porque a gente sente parte. Quando a gente coloca esse sentimento de pertencimento, a gente consegue fazer. Por que eu digo isso? Porque Francisco, quando foi recebido naquele seminário, ele não sentiu que fazia parte daquele grupo. E olha que eram jovens seminaristas, seriam padres, ele queria cuidar, né, de efetivamente trabalhar pelo cristianismo. Ele se despede e anda mais um pouco pela floresta até chegar no leprosário, até chegar no lugar, naquele momento da história, as pessoas que tinham lepra, que tinham hanseníase, ficavam isoladas da sociedade. E ele bateu naquela porta e pediu, posso entrar? O que você quer aqui? E um ar de tratamento. Falou, não, eu ajudo. Você ajuda? E ali ele se sentiu pertencente. Se aqui eu posso fazer alguma coisa, aqui eu posso dar sem esperar a retribuição. E o livro do De Luca relata isso com muito cuidado. Eu faço um convite para vocês, quem quiser conhecer o Simplesmente Francisco, porque o De Luca vai falar que Francisco, naquele momento, a entrega dele era imensa. Né? Por quê? Porque o Francisco cuidava dos leprosos, dava banho, abraço, cuidado, coisa que ninguém queria fazer. Assim, agora eu estou fazendo algo porque essas pessoas, ninguém quer estar junto com eles. Ninguém queria estar junto a um leproso. As pessoas tinham medo, tinham lendas. Será que isso pega? Será que isso aqui vai me contaminar? Eles tinham um real medo. E Francisco usou desse sentimento do cuidado. Eu vou cuidar dessas pessoas. Ele se identificou, né? Faço parte, pertenço desse ambiente. No leprosário ele sentiu parte. Mas quando ele estava lá no seminário, ele ainda não se sentia parte. Mas naquele momento, trabalhando e atuando com essas pessoas, ali ele se sentiu parte. Olha como é que o sentimento brotou. Né? De Francisco para o último Francisco, esse que vocês veem, é Francisco de Paula Vitor, o nosso querido Padre Vitor. Né? É o outro Francisco que faz parte da minha vida. Eu falo que é o outro porque o primeiro Francisco que fez parte da minha vida foi o Francisco Boris, que é o centro de onde fiz mocidade. Foi onde eu conheci, inclusive, o Esperança e Fé, porque eu fazia mocidade lá no Mocidade Espírita Mensageiro de Jesus e ia visitar a MEP de vez em quando. Então, o Francisco de Paula Vitor me acolheu, depois de sair do Francisco Boris, e fui ser acolhido nessa casa que está aqui no fundo, essa imagem que eu escolhi ali, que fica na nossa casa no Aviação. Esse projeto que está aqui no Aviação, ele nasceu lá em Capitinga, Minas Gerais, e veio para cá, esse nome de centro. A gente trouxe a casa, gente. Os fundadores trouxeram a casa, eu estou lá há 20 anos, mas há entre 30 e 30 e poucos anos atrás, trouxeram um projeto que homenageia o Padre Vitor. Você nunca ouviu falar no Padre Vitor? Muita gente não o conhece. Na cidade de Três Pontas, o Padre Vitor é muito parecido com a relação dele com as pessoas com o Eurípides Sanulfo aqui em Sacramento. Tem o colégio do Padre Vitor, tem as histórias. Lá tem... Os católicos celebram mais a data de morte do que a data de nascimento. Ele é nascido em 12 de abril e o falecimento dele é no começo de setembro. Mas tem a festa do Padre Vitor em setembro, que você vai e lá é como se fosse uma quermesse. Mas tem um detalhe que é fantástico nessa história. É uma quermesse que você não pode pagar nada. O Padre Vitor criou essa cultura. As pessoas vão para comer. Então as pessoas vão para comer, para se divertir, para congregar. Então o que chama muita atenção é que por mais que a igreja tenha as demandas, e eu estou falando da igreja católica mesmo, tem a demanda, a manutenção do colégio, na festa do Padre Vitor tem a data da festa do Padre Vitor, as pessoas vão lá e imagina em Minas Gerais, Três Pontas, uma festa que você vai para comer. Eu fico imaginando pão de queijo voando para tudo quanto é lado, comida, bolo, coisa mais gostosa do mundo, fala a verdade, deve ser uma delícia. Eu não fui. Alguns colegas tiveram a oportunidade de conhecer a festa do Padre Vitor, mas eu recomendo quem quiser conhecer. A cidade de Três Pontos está longinho daqui, daí umas 4, 5 horas de viagem, mas eu tenho o objetivo de ir lá em setembro ainda. Ainda não fui à cidade de Três Pontas, mas em Três Pontas o Padre Vitor inclusive a Igreja Católica caminhou para isso, beato. Ele vai ser, já está encaminhado pelo processo canônico da Igreja, a ser o primeiro santo nascido no Brasil. Porque tem Frei Galvão, que é nascido em Portugal e veio
trabalhar aqui, foi canonizado, mas Francisco vai ser o primeiro santo. Se vocês procurarem o Padre Vítor, várias pessoas atribuem milagres ao Padre Vítor, lá na cidade de Três Pontas, em Minas. Ele não é nascido lá. Eu estou contando a história de trás para frente, por quê? O Padre Vítor escolheu trabalhar na paróquia lá até 1905, foram quase 50 anos trabalhando na paróquia em Três Pontas, porque foi um privilégio para ele. Ele foi escolher, falou, você vai escolher onde você quer, e ele falou assim, eu quero trabalhar em Três Pontas. Ele estava no seminário em Mariana. E por que foi um privilégio? Como eu estou contando a história de trás para frente, o seminário, ele era um jovem negro num seminário só de menino branco. Ué, mas como é que ele conseguiu entrar? A madrinha, ele era um cativo, a madrinha alforriou ele com 12, 13 anos e falou assim, você é um menino muito bom, o que você quer fazer da vida? Aí ele falou assim, eu quero servir as pessoas, se eu pudesse, ele já era um alfaiate, mas se eu pudesse trabalhar para o próximo, talvez na igreja, a madrinha, ciente que ele tinha esse interesse, chama o bispo deixa um menino de 12, 13 anos frequentar o seminário. Mas tem um detalhe, ele era o único negro do seminário. O que os outros meninos acharam? Pronto, chegou o nosso escravo. Francisco chegou lá, o único negro no seminário, todo mundo põe ele para trabalhar. Não, você não pode limpar os banheiros, arrumar as camas, lavar as nossas roupas? O Padre Vítor, no primeiro momento, o que a gente pensa, né? Não sou igual a todo mundo, eu não estou aqui para ser padre. Não, ele serviu. Tudo que pediam para ele, ele fazia. Olha que sensação, que situação estranha, né? Todos os meninos achavam que ele era escravo, ele não era um escravo, ele estava ali, todo mundo sabia que ele assistia às aulas, que ele seria um padre, mas como ele era negro, todo mundo mandava ele trabalhar. E ele trabalhou, falou, quer saber, eu vou servir. Eu vou servir, e serviu durante todo o período da adolescência, da juventude dele. O que acontece? A maturidade chega para os meninos, para todos eles, para o Padre Vítor, e no momento que ele vai ser ordenado, os próprios jovens falam, onde você quer servir? O que você quer fazer? E ele teve essa prerrogativa de escolher onde ele queria servir. Ele foi servir por mais de 50 anos nessa região de Três Pontas. E por que eu falo que ele escolheu? Porque era uma região que tinha nos seus entornos alguns quilombos, os jovens, os negros, que conseguiam fugir dos senhores de escravos. E o Padre Vítor vai batalhar, e muito intensamente, para que não existissem esses conflitos. Determinada noite, inclusive, é famosa essa situação relatada na cidade de Três Pontas, e alguns relatos de biografia, chega aos ouvidos do Padre Vítor que seriam invadidos um dos maiores quilombos da região. E o padre vai sozinho para o meio da estrada de terra, os capitães do mato falam, padre, o senhor sai daí que a gente vai cumprir nossa missão. Fala assim, não, vocês não vão cumprir a missão de vocês. Que eles fiquem lá e vocês no lugar de vocês. Quando o Padre Vítor ordena e fica realmente de frente com a estrada e fala, vocês não vão passar, aquele momento ele conseguiu vibrar, ele conseguiu de uma certa forma impelir as pessoas a seguir um outro caminho. Assim, não, aqui vocês não vão entrar. Para esse caminho vocês não vão seguir. As pessoas voltam, ganham um respeito muito grande, porque ninguém queria desobedecer o padre, e o Padre Vítor vai fazer o trabalho crescer. A partir do respeito dessas pessoas, o trabalho dele começa a ser admirado, os próprios senhores das fazendas começaram a admirar e respeitar o padre. E aí, a última história que vou contar aqui, o Padre Vítor, num dos tantos atendimentos dele, recebe uma fila de fiéis um donativo, um senhor, um fazendeiro, fala, padre, eu acho que o senhor faz um trabalho louvável, eu estou entregando, e coloca na época um envelope com dinheiro na batina do padre. Isso aqui é para o senhor poder manter o trabalho da igreja do senhor por um bom tempo, até para o senhor melhorar, aumentar, ampliar a igreja. Eu queria deixar esse donativo. Conta que era um valor expressivo. O Padre Vítor enfiou o envelope na batina e não olhou. A próxima pessoa que ele foi atender era uma senhora que estava numa condição de desespero. Falei, eu preciso tratar do meu filho, mas não é aqui. Eu preciso viajar com ele, comprar medicação. Eu não sei por onde eu começo, onde eu tiro o dinheiro. O Padre Vítor pegou o envelope sem ver e entregou para ele. Minha filha, esse aqui chegou para mim, provavelmente não era para mim, eu só estou de intermediário. E entregou para ela. E simplesmente entregou e confiou a Deus que aquele dinheiro seria mais importante para ela do que para ele. Os biógrafos contam que aquele donativo que foi doado seriam meses de manutenção do trabalho da igreja. Tanto que foi suficiente para o tratamento. A moça volta e fala, padre, isso aqui dá para eu resolver meu problema com muita condição. Fala, mas vai, cuida, e se um dia você puder doar para a igreja, você doa. E assim ela fez. Assim ela doou. Assim ela fez o tratamento, e foi mais uma das pessoas a relatar o que o Padre Vítor fez por ele. Sem saber, sem fazer nenhuma questão do valor que estava recebendo, o que estava acontecendo, ele simplesmente foi lá e fez a doação dele. Então, todos esses 3 exemplos dos franciscos
doam. E quando doam, a gente não está falando da caridade material, que é inclusive o próximo item. O item 9 do Evangelho fala da caridade material e da caridade moral. O mais importante, o mais relevante nos exemplos que a gente cita aqui foi a doação do tempo, da palavra, do carinho, do cuidado, de todos eles, para com as pessoas que os procuravam. Foi através, por intermédio dessa doação, sem esperar nenhum tipo de retribuição, todos eles construíram o legado. E nós começamos falando de legado, quando falamos de Zé Marcos Garcia, e nós vamos finalizar a nossa fala aqui falando de legado. Legado, ele está totalmente associado à caridade moral. A caridade material, por mais que ela apareça, claro, a gente sabe da importância da caridade material, as casas não se mantêm sozinhas, mas a caridade material, ela é um princípio, mas ela não pode ser um fim. A nossa irmã Rosália, no capítulo 9, traz essa mensagem. A caridade moral consiste em suportar umas às outras criaturas, e é o que os menos fazem nesse mundo inferior, onde achais por agora encarnados. Quando a irmã Rosália faz esse alerta para a gente, poxa, a caridade moral é suportar, é cuidar. E suportar aqui não é no sentido que a gente pensa a priori, né? Eu suporto uma situação difícil, eu suporto aquele familiar, aquele chefe, aquele marido, aquele cunhado, aquela sogra. O suportar aqui tem um sentido de suporte, de carregar mesmo. A gente tem suportado as pessoas, dado suporte para as outras pessoas. Trabalhos como esse que a gente tem aqui, a alegria de participar, que tiram em 1 hora da semana de vocês, dão suporte para muitos dos irmãos encarnados e desencarnados. O suporte é uma mensagem que a gente está vibrando, uma reflexão que vai ser caminhada para o próximo. O suporte que a gente fala aqui, ele está associado a vários outros fatores. Eu estou suportando realmente a pessoa, os nossos irmãos que estão desencarnados, precisam desse suporte, dessa mensagem, desse legado. Então, suportar, como está aqui na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, é justamente é a caridade moral em amplo sentido. É realmente suportar no sentido de acolher. Esse é o sentido de suportar aqui. Né? E hoje o que menos é feito a gente suporta cada vez menos as pessoas, a gente está cada vez no suporte, a gente às vezes, como eu citei exemplos dos irmãos que estão em guerra, em conflitos, cada vez mais os interesses primeiros são os nossos do que os dos nossos irmãos, muito distante do que é a mensagem real do nosso irmão maior, do Cristo. Bom, para finalizar, eu vou deixar com vocês aqui dois recadinhos, digamos assim. Há uma recomendação diária, né? Um material que eu recebo diariamente, chamado Momento Espírita. Não sei se todos vocês conhecem, acho que a Tânia conhece, porque o sorriso que ela me deu aqui. Quem não conhecer, esse material é gratuito, você recebe diariamente, pode ser pelo WhatsApp, você pode acessar, mas quem fizer o primeiro acesso pelo WhatsApp, você vai recebendo diariamente. Eu costumo começar o meu dia ouvindo o Momento Espírita. A mensagem do dia de hoje, que eu não vou passar para vocês, é uma mensagem de 5 minutos em áudio, né? Chama-se Faxina de Todo Dia. Depois vou mandar, quem quiser tiver acesso ao link, mas quem quiser acessar direto no site, essa primeira mensagem é Faxina de Todo Dia. E hoje ele fez um convite a isso. Você quer se melhorar? Você quer ajudar seu próximo? Quer fazer sem nenhum interesse? Aí ele fala, faz a faxina diária. Antes de você começar, como você não faz a faxina do dia, como você cuida da tua higiene pessoal todo dia, faça o hábito diário. Limpa todas as mágoas, as tristezas, e aí você consegue praticar, aí você consegue fazer o bem. Faça a faxina do dia. Eu não vou ler a mensagem como disse para vocês, tem cerca de 5 minutos em áudio, mas tem o texto. Quem quiser conhecer o site do Momento Espírita está à disposição de vocês. Eu admiro muito esse trabalho, um trabalho da FEB de Curitiba, e tem lá a mensagem de hoje chamada Faxina do Dia. Tá? Como ela ficou muito extensa para falar aqui, eu vou guardar essa mensagem, vou só fazer a menção e vou fechar aí sim uma fala do Carlos Torres Pastorini sobre doação, né? Sobre o amor e doação. O amor, a doação de quem ama é o sol que se irradia. O amor que pede retribuição é egoísmo. O amor que exige pagamento é avareza. O que busca reconhecimento é vaidade. O que recebe para dar é usura. O que calcula resultado é interesse. Amor que tem medo do mundo é covardia. Amor que ordena e se impõe é tirania. Amor que sente ciúme é mesquinhez. Amor que mede o que dá é cobiça. O que espera receber é ambição. Amor, para ser amor, tem que dar-se sem nada pedir, assim como o sol. Carlos Torres Pastorino, numa mensagem carinhosamente distribuída pelo nosso amigo hoje, Chico Cruz, lá no grupo do Allan Kardec,
que eu recebi também na manhã de hoje. E engraçado, a gente costuma, a equipe nossa lá do Francisco de Paula Vitor, do Padre Vitor da nossa casa, a gente recebe os palestrantes normalmente no domingo de manhã. E aí eu costumo brincar que às vezes a gente prepara o estudo, mas a gente tem uma convicção, a espiritualidade prepara além, né? Essa mensagem de hoje, a gente sempre procura uma mensagem para fazer um fechamento, para trazer uma reflexão no estudo. E aí, hoje, na mensagem, a hora que eu recebi, eu falei assim, gente, parece que alguém me falou que eu preciso trazer isso lá na Nova Era hoje. Quero trazer no Esperança e Fé. Que era justamente para falar de amor, de como a gente pode oferecer de forma real, desinteressada, e como ele disse, sem nada pedir, é como o sol, a gente vai fazer sem nenhum tipo de expectativa. E se qualquer um daquelas outras, se qualquer um desses outros itens aqui, esperando retribuição, reconhecimento, permutando com Deus, negociando com Deus, aí a gente está longe do sentimento de amor. A gente pode ter certeza que não é o verdadeiro amor que o nosso mestre nos ensinou. Amigos, eu espero que a gente possa ter a oportunidade de estar aqui mais vezes. Foi uma alegria receber o convite, inclusive veio por meio da USA essa oportunidade de estar aqui, mas estou à disposição para estar com vocês aqui. A gente só combinar que a gente vai voltar a se falar mais vezes e faço o convite para que vocês estejam no Jardim Aviação, na Casa Espírita Francisco de Paula Vitor. Inclusive, no dia 10 de dezembro, a gente encerra as atividades do ano, né, nosso fechamento, com o Coral Sol Maior, fazendo ali uma palestra musical na nossa Casa Espírita Francisco de Paula Vitor. Vai ser uma alegria. Quem quiser conhecer, estou à disposição para a gente apresentar um pouco mais. Tá certo? Tânia, tá dado o recado. Primeira vez fazendo aqui com vocês pelo Zoom. Não sei se o tempo, o formato está dentro do que vocês esperavam, mas espero que tenha sido bastante proveitoso. Para mim foi muito, muito gostoso. Isso, Leão, foi maravilhoso, bem. A gente, e principalmente aquele fragmento que você pôs da irmã Rosária, suportar, né? A gente sempre leva para aquele lado, né? Eu vou suportar o companheiro que está do lado. E nunca em dar o suporte ao companheiro que está ao lado, né? Maravilhoso. Muito bom mesmo, Leão. Que a espiritualidade amiga, a equipe do vovô, né? Do vovô Zeca, você que está lá na casa dele também, né? Possa sempre continuar te abençoando, meu amigo. Gratidão infinita. E pode esperar que o telefone toca, hein? Ainda mais que deixou, não é, meus amigos? Deixou aberto, o telefone toca. Nossa gratidão. Muito Muito obrigada. obrigado. Nós que agradecemos. Fique conosco para o nosso fechamento. O Leon, gratidão. E aí, meus amigos? Estamos aí, né? Parece que novembro já está acabando, né? Já estamos indo aí, ó, primeira quinzena está terminando, né? E nós teremos, começando a segunda quinzena de novembro, na semana que vem, nós teremos aqui também mais um jovem, né? O nosso querido amigo. Ah, sumiu. O Galvão. O O Galvão. Galvão fez mocidade comigo. Eu sabia, não sei, a hora que você começou a falar, me deu assim, foi assim, Quero o por contato dele. Depois você me é, manda o contato dele. Faz tempo que eu não falo com irmã, ele. eu sei. Ele vai estar aqui conosco, o Galvão que está lá em Paulínia, né? Também ficou super contente de poder estar aqui conosco. Então, na semana que vem, o Galvão estará aqui conosco. E na última segunda-feira, é feriado, viu, meus amigos? Nós estaremos aqui. E na última segunda-feira, que é dia 27, véspera de feriado, nós também estaremos aqui, se Deus quiser. E estará conosco a Nayara, que irá fazer a abertura já para dezembro. Ela vai estar falando para nós sobre as bem-aventuranças. Então, fica aqui o nosso convite para vocês estarem conosco, tá, meus amigos? E quem assiste, né, posteriormente, né, compartilhe esse vídeo, vamos levar a doutrina, né, vamos levar as mensagens, porque não é aquela coisa, né, é esse evangelho leve, esse evangelho de amor. Então, compartilhe, deixa o like lá, que isso ajuda a doutrina, que tanto nos consola, que tanto
nos dá esse coração leve, né? Difundir entre os nossos irmãos. E eu sempre recebo comentários, né, de pessoas que nem conheciam o canal, nada, né, Esperança e Fé Connect, e de repente falam assim, eu estava passeando e de repente eu digitei lá e caiu, eu ouvi e agora eu continuo ouvindo. Então, isso é muito gratificante, né? É sinal que o nosso pequeno trabalho está ajudando a outros irmãos também. Então, vamos finalizar agora, chamar o seu Adalto enquanto está ali organizando. Vamos colocar as nossas aguinhas aí que serão frutificadas. Vamos mentalizar agora, meus amigos, Jesus, esse nosso amigo, médico das nossas almas, este irmão mais velho que está sempre conosco, nos amparando, nos assistindo, a equipe espiritual do Senhor José Marques Garcia, que também adentra os nossos lares, fluidificando as nossas águas, transmitindo o passe necessário a cada um dos irmãos que estão aqui presentes e dos que estão nos assistindo pela internet. Meus amigos, basta crermos que recebemos. Seu Adalto? Sim. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. E antes de findarmos aqui, meus amigos, eu quero deixar o convitinho, 2 convitinhos, da Feira da Fraternidade, onde a nossa casa estará presente, né? Que será de quinta até domingo. Estaremos lá presente com a nossa tradicional barraquinha de sapatos novos, né? E lingeries, com roupas seminovas, e este ano com outra barraquinha nada, né? É um estande de artesanato. Então, tem esses 2 estandes que nós estaremos lá na Feira da Fraternidade. Então, fica aqui o convite para todos vocês. E o outro é do Congresso, né, ô Leon? Primeiro Congresso Espírita, que esse congresso será no dia 25 de novembro. Teremos aí, olha, a Jerusa, que eu gosto demais. Teremos aí a Irvênia, a doutora Irvênia, que também é maravilhosa. Teremos aí, olha, eu não vou nomear, que é um time da pesada. Cosme Massi, que é o criador da Kardecpédia, ele é fantástico também. E a Mayra Rocha, que... A Mayra, como fora o música, musical, né? né? Tem Jorge Belli, César Tucci. Eu vou estar lá na recepção. Quem for lá vai me encontrar lá. Nós vamos trabalhar na recepção junto com o Carlos Gimenez, que é o idealizador. Quem ainda não fez a inscrição, corre, que está aí os últimos lugares. Então, fica aí o convite. Vai ser um dia assim, de estudo,
de bastante aprendizado, meus amigos. E para o ano que vem, ó, já está confirmado. Eu sei até para o terceiro já, viu? Tá pensando, Leon? Eu tenho lá eu faço as minhas comunicações. Tem bons contatos, Tânia. Para o Tem ano que nomes vem bons, já, hein? bem, ó, para o ano que vem já está fechadinho o Rossandro e o Haroldo Dutra. Então, fica aí. E eu vou dar um spoiler para vocês. Eu não aguento, viu, Leon? Eu vou contar quem vai vir no terceiro, que eu também sou fã de carteirinha, tenho até livro dela. Eulália Bueno. É outra. Então, ó, meus amigos, só Espetacular. gente da pesada. Então, esperamos todos vocês lá, tá bom? Um beijo no coração de todos, gratidão imensa pela presença de todos vocês, em especial aqui para o nosso convidado, Leon, né? Agradece lá a Rutineia, que organiza esse trabalho com tanto amor, com tanto carinho, esperando contar com a USE Intermunicipal no próximo ano também, né? Um beijo no coração de todos e fiquem com Jesus.